Ser santo desse jeito é o mesmo que dar soco em ponta de faca. Você nunca vai conseguir ser santo no seu esforço. Você vai se frustrar e vai ser derrotado vez após vez. E jamais vai receber de Deus a aceitação e o amor que Ele tem. Mas como é que você vai conseguir ter uma vida santa então, já que na base do esforço não é possível? É uma forma que tem, uma forma. A Bíblia mostra uma forma de atingir a santificação máxima que você pode conseguir. E sabe o que acontece isso? Nós estamos na terra. Você, depois que foi gerado pelo Espírito Santo, você é um novo homem, uma nova mulher. Deus te gerou. Você é perfeito. Você tem condição de ser santo, de agradar a Deus, de fazer tudo o que Ele quer. No seu espírito você é perfeito e você é um espírito. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, por volta do versículo 17, se eu não me engano, fala: todas as coisas foram feitas novas. Você é uma nova criação em Cristo. Ok. Esse é o seu espírito, é você, o seu verdadeiro eu. Porém, na sua mente, na minha mente, nós estamos sujeitos a uma guerra que acontece à nossa volta. E nós somos atacados incessantemente. Seja por imagens ao nosso redor, seja por pessoas, os pensamentos das pessoas, os sentimentos das pessoas, seja por espíritos malignos. Eles são nossos inimigos. Então, a santidade no Espírito nós já temos, nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, no versículo 4, diz que Deus nos escolheu desde antes da criação do mundo, para que eu e você fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, nós somos santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus hoje, no nosso Espírito. Por isso que Ele nos colocou em Cristo, nas regiões celestiais, ou seja, nós estamos em Cristo, ao lado do Pai, no céu. Não teria como estarmos em Cristo, no céu, ao lado do Pai, na presença de Deus o tempo todo, se nós não estivéssemos santos e puros e perfeitos, lavados pelo sangue de Jesus. No capítulo 2 de Efésios, no versículo 6, você vê isso. Nós estamos na presença de Deus o tempo todo, no nosso espírito. O nosso verdadeiro eu, o Espírito, porque nós somos o Espírito. Mas aqui na Terra, nós temos essa guerra que acontece na nossa mente. E você não vai conseguir ser santo, ser puro, ser aprovado aos olhos de Deus na sua força. Eu vou te mostrar então a única forma que tem. A única forma que tem de agradar a Deus verdadeiramente e vencer as lutas contra os desejos e os pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: por meio dele, está falando de Jesus, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, ou seja, ele recebeu essa graça de se tornar um apóstolo para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Obediência que vem pela fé. Eu obedeço a Bíblia, mas essa obediência tem que vir pela fé. O texto está dizendo que a obediência vem depois da fé. Você quer obedecer às palavras de Jesus, viver a vontade de Deus? Joia! Ele também quer. Mas está dizendo que para obedecer, primeiro tem que ter fé. Pela fé, eu vou ser obediente. A fé vem antes da obediência. Essa é uma chave, se você quer viver para Deus. Se você buscar ser obediente sem ter a fé, você vai ser um fracasso.
Não tem como viver para Deus, ser santo, ser consagrado, ser puro. Não tem como ter sucesso em ministério, na força do braço, no esforço, achando que Deus quer o seu esforço, Deus quer a sua fé. Em Hebreus fala isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro lugar é a fé. Você tem a fé, depois você tem a obediência. Durante algum tempo, eu enfrentei muitas lutas para fazer a coisa certa, mas não conseguia. E eu vejo muita gente à minha volta fazendo isso. E essas pessoas sofrem derrota após derrota, porque elas não conseguem vencer a força da pressão que tem para fazer o que é errado. Como eu falei, seja por imagens, seja pela influência das pessoas à sua volta, seja pelos ataques na mente, as setas que o mundo espiritual dispara contra nós, setas do inimigo. E essas pessoas se esforçam, mas elas não descobriram ainda que o que está faltando é a fé. E eu vou explicar para você exatamente isso. Que fé é essa? Você foi salvo por Jesus. Você já tem fé. Mas que fé é essa que você precisa para conseguir obedecer a Deus de verdade e ser aprovado e parar de ficar sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Cada dia é um jeito. Derrota, vitória, e tem uma vida oscilante com Deus, não tem segurança nas coisas de Deus. Como é que uma pessoa vai expulsar demônio, vai fazer o ministério, vai fazer as coisas para Deus, se ela tá sobe, desce, ela ela não se sente digna. Então, primeira coisa a respeito da fé, quando a gente lida com algo que é muito forte sobre nós, que nos pressiona, algo errado, que é contra a palavra, e você é tentado, a primeira coisa que você precisa para vencer isso é acreditar que isso é possível. Acreditar que é possível ser vencedor sobre aquele desejo. Você acredita que é possível ficar livre do pecado que tem te pressionado? Tem desejos que te controlam. Você acredita que é possível vencer esses desejos para poder viver livre disso e fazer a vontade de Deus? Você crê nisso? Se você não crê, você nunca vai viver uma vida de liberdade. Nunca. Se hoje eu tenho liberdade, é só porque a minha fé cresceu. Porque eu vivia como um derrotado. Um dia eu falei com Deus, Senhor, eu sou um escravo. Eu não quero viver, eu não gosto de viver dessa forma. Eu me senti mal, eu chorei. E a partir daquele dia, o Espírito Santo fez uma reviravolta na minha vida. Ele estendeu a mão dele, me deu do poder que só ele tem. Na terra, quem tem o poder é o Espírito Santo. E ele liberou do seu poder dentro de mim, em forma de fé. E a fé que vem pelo Espírito Santo, você pode confirmar que a fé vem pelo Espírito Santo no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz isso, ó. A fé vem por se ouvir. A fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa expressão palavra de Cristo, quando você vai no original do Novo Testamento, está escrita lá a palavra rema. Rema é a palavra falada de Cristo. Então, o texto está dizendo que a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida pela rema. A mensagem, ela é captada no meu coração pela rema, pela palavra. Então, a palavra falada pelo Espírito Santo que habita em mim e que fala comigo, ela é captada pelo meu coração. Então, não ouço a mensagem e creio. Eu tenho que ouvir a mensagem. Tem que ter alguém anunciando a mensagem. O pregador vai pregar a mensagem. Mas eu só posso ouvir e crer se eu conseguir
perceber a palavra que está sendo falada no meu espírito. E quem ministra essa palavra, quem dá essa palavra, quem fala essa palavra, é o Espírito Santo. Então, você precisa do Espírito Santo. Ele vai te dar a fé para crer que você é mais forte do que qualquer desejo que tenta te dominar. No capítulo 8 do livro de Romanos, no versículo 2, está dizendo o seguinte: você precisa de ouvir isso e crer. Aqui está dizendo que, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vou ler de novo. Isso aqui é a palavra dizendo que você é livre. Só que ela só funciona depois que você colocar fé nela. Só funcionou para mim porque o Espírito Santo me deu fé. Sem a fé nisso aqui, porque antes eu lia o texto pela minha experiência e pela experiência das pessoas. As pessoas não têm fé nisso, eu olhava para elas e achava que o normal era o que elas viviam. E eu vivia como elas. Eu lia o texto, mas não tinha fé para acreditar nisso aqui. Então eu pensava, o texto está dizendo que eu sou livre do pecado. Mas Deus sabe que eu sou um pecador, eu não sou perfeito, então Deus sabe que eu vou pecar. Então quer dizer que Deus me libertou, mas isso só vai acontecer de verdade no céu. Então eu estou mudando o que a palavra está falando. Mas a palavra está dizendo que, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, está o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. A lei do Espírito Santo me libertou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte. Olha que maravilha. E depois no versículo 9 diz: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo, se de fato o Espírito Santo habita em vocês. Ó, o Espírito Santo habita em mim. Então está dizendo que eu estou sob o domínio do Espírito Santo. Eu não estou sob o domínio da carne. Se o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa ela se torna propriedade do Espírito Santo. Está dizendo isso. Então você é propriedade do Espírito Santo, assim como eu. Mas por que uma pessoa consegue ficar livre do pecado e a outra não? Por que uma consegue resistir ao desejo de fazer o que é errado e a outra não? Fé. Fé. Tem que ter fé. Vou ler de novo o texto. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Tem que ler a palavra, lê, medita, reflete nisso. Isso vai entrar em você e você vai crer nisso. A palavra está dizendo que você é livre e que o pecado não te domina. E aí, o diabo vai falar com você assim: ô meu querido, você é um pecador. Você é um pobre pecador. E lá na igreja, com certeza você já ouviu falar que você é um pobre pecador. Eu já ouvi. Na minha igreja eu não ouço isso, mas eu já ouvi em outras igrejas isso. Você é um pobre pecador. Se você não souber a verdade, o diabo vai te enganar. E se o diabo não te enganar, algum crente que foi enganado, igual Eva. Eva foi enganada e enganou o marido. Então, eu vou te mostrar aqui o seguinte. Em Efésios capítulo 2, diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí, depois, no versículo 6, diz assim, ó: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E no versículo 5 diz: Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele deu vida quando nós estávamos mortos. Então, quer dizer, eu estava morto, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Quando estávamos mortos, está dizendo que estávamos. Eu estava morto no pecado,
mas agora não estou morto, eu tenho vida. Está dizendo que eu estava morto no pecado, mas agora eu tenho vida. O pecado que estava na minha morte, agora não pode estar na minha vida. Quem tem vida e não está morto, não tem mais o pecado que estava lá na época em que ele estava morto, porque pecado não combina com vida. E lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Está convencido de que você não é mais pecador? Se você não deixar a palavra de Deus te persuadir, quem vai te persuadir? Demônios, pessoas confusas, pessoas enganadas. Porque todo canto tem pessoas enganadas, que elas vão dizer para você, com boas intenções às vezes, mentiras que elas aprenderam. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. A palavra está dizendo, ó, quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu por você quando você era pecador. Aos olhos de Deus, quando você creu em Jesus, você nasceu de novo, você deixou de ser pecador, você passou a ter vida. Saiu da morte para a vida. Agora você tem vida e não é pecador mais. Por isso que você está na presença de Deus o tempo todo. Lá em Efésios 2, versículo 6 diz isso. Você está em Cristo, na presença de Deus, o tempo todo. A nossa questão é, aqui na Terra, nós precisamos de ter fé nisso aqui. Ah, Luiz, mas assim, de vez em quando eu vou pecar. Isso é outra história. Para isso nós temos o sangue de Jesus. Quando eu pecar, ou se eu pecar, eu tenho um intercessor. O perdão está resolvido. A questão não é o perdão, a questão é você ter consciência de quem você é. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus e você está livre da lei do pecado. Isso quer dizer que não tem pecado nenhum que tem o poder de te dominar. Se tem um pecado te dominando, você está deixando de usufruir da nova vida em Cristo, uma vida maravilhosa, uma vida de liberdade, em que você anda com postura de vencedor, não para poder exibir para Deus, porque diante de Deus você já está limpo e perfeito por meio de Cristo Jesus. Mas nós temos que andar firmes, de pé, convictos, como um filho de Deus faz, como os apóstolos fizeram. Eles estavam vivendo realmente livres do pecado. Então, para viver como uma nova criatura, eu preciso de obedecer, mas primeiro eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé no que a palavra diz. A palavra diz que eu fui livre. A lei do pecado foi destruída por Jesus. A lei do pecado não pode mais te dominar. Você precisa de alimentar a sua fé nisso. Só dessa forma você pode ser santo na terra. Vou repetir. Aos olhos de Deus você já é santo, mas a santidade aqui na terra, o processo de santificação, depende da sua fé na palavra. A palavra diz, você foi livre do pecado, então você foi livre, e você tem que viver isso. Você tem que crer nisso, nessa palavra, de que você foi livre, para que você consiga resistir à força do desejo que é gerado pela tentação, pelas setas do inimigo, pelo mundo que te cerca. Você vai resistir e aí você vai tomar posse dessa vida pura que existe em Jesus, uma vida santa, uma vida em que você se consagra, e aí você vai viver uma vida maravilhosa. Não vai ser uma vida mais de sobe e desce. E agora você vai ver como é simples viver essa vida. Vou te mostrar como é simples viver lá no livro de Gálatas. O que eu preciso de fazer? Eu vou ter fé. E aí eu vou ter fé e vou obedecer. É isso aí. Você vai ter fé e vai obedecer. E agora abre aí no livro de Gálatas, no capítulo 5, que eu tô... Gálatas, aqui ó, Gálatas capítulo 5. No Gálatas capítulo 5, no versículo 16, fala assim, ó: vivam pelo Espírito Santo,
e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu vejo que muitas pessoas pegam esse versículo e elas dão muito valor logo para a segunda parte, e não a primeira. A primeira parte é essa parte que eu li para você. Está dizendo que se eu viver pelo Espírito Santo, eu não vou satisfazer os desejos da carne. É esse o texto que eu vivo. Todo crente vencedor vive esse texto. Nós olhamos aquilo que Deus diz que é possível.